Todo ser humano possui esses dois impulsos que precisam ser canalizados e administrados de forma correta. Olá, Vanilca Massaria aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre estes dois impulsos que precisam ser administrados e canalizados em nossa vida. Eu acredito que não exista nada pior do que alguém chegar na sua velhice insatisfeito com toda a sua história de vida. E esses dois impulsos, quais são eles, Vanil? O primeiro impulso que nós podemos dizer que todo ser humano possui é o impulso da conquista. O ser humano está intrínseco no seu DNA o desejo por conquistar. Ele está sempre ali, já na sua idade infantil, querendo conquistar um brinquedo novo, querendo conquistar uma nova brincadeira, uma nova aventura, o amor dos pais, enfim, o ser humano ele vai crescendo e esse desejo de conquista está intrínseco nele. Quando ele agora está querendo se casar e conquistar uma esposa, conquistar um marido e conquistar bens materiais, conquistar a sua vida profissional, ou seja, nós nos movemos por esse desejo de conquista. Acontece que muitas pessoas elas acabam se perdendo no meio dessas conquistas e acabam de alguma forma desprezando os porquê elas estão nessa jornada de conquista. E aí vem o nosso segundo impulso, porque muitas vezes você está gastando muito tempo no seu trabalho, você está gastando muito tempo preso nessas coisas que vão de alguma forma e são necessárias na sua história de vida, mas você está esquecendo do segundo impulso que todos nós possuímos, o impulso do desfrute, o impulso que nos leva a desfrutar da vida. Eu tenho sempre uma fala que eu sempre comento nos meus meios familiares: no meio da jornada, aprenda a desfrutar da jornada. A impressão que eu tenho é que muitas pessoas estão focadas demais nessas conquistas materiais e estão deixando de desfrutar de muitas coisas que são simples, como a presença dos seus filhos que estão crescendo, a presença da sua esposa e desfrutar mesmo de momentos de alegria e momentos de lazer. Quando nós olhamos para o contexto bíblico e nós encontramos Deus criando o homem, a primeira coisa que Deus fez foi colocar o homem no jardim, que era um ambiente de desfrute. Então, logicamente, todo o nosso impulso por conquista, ele é muito necessário, ele é muito natural e é muito importante que nós tenhamos isso. Mas o desfrute é o motivo que nós precisamos aprender a balancear a nossa vida. Então, a minha pergunta para você é: como você está balanceando esses dois impulsos na sua vida? Quando você aprende a desfrutar, você aprende a cuidar mais de você, você aprende a viver os seus dias com mais sabedoria, você aprende que nem tudo é contabilizado em questões financeiras e você começa a valorizar muitas coisas em sua história de vida. E aí, tá gostando desse conteúdo? Já aproveita e deixa o seu like, porque depois no final eu quero contar uma história minha da forma como eu vivo a minha vida. A questão do desfrute muitas vezes tem a ver com que você administrar melhor o seu tempo, não ficar tão preso no trabalho e de alguma forma você vai conseguir ter uma vida com mais prazer. Olha, eu em dado momento da minha vida eu trabalhava de assalariado e trabalhando de assalariado eu percebia que eu não tinha tempo para desfrutar algumas coisas. Teve um dia que, trabalhando no meu último emprego registrado, eu fiz um pedido para ir visitar os meus pais que não estavam bem de saúde e que moravam a 400 quilômetros da minha casa. E o que aconteceu foi que o que eu ouvi daquele gerente foi: olha, se você for, você vai ser demitido, porque nós vamos precisar de você amanhã. E o que eu fiz foi, mesmo assim, ir naquela viagem. Quando eu voltei, eu saí do emprego. Então, o que isso quer nos dizer? Quer dizer que muitas vezes, quando eu vivo uma vida de assalariado, eu também não consigo desfrutar tanto. Então, eu comecei a mudar a minha mentalidade para uma mentalidade empreendedora, aonde eu pudesse empreender e eu pudesse ter tempo livre para os meus momentos de desfrute, de estar com a minha família. Então, quando eu comecei a pensar
que o emprego assalariado era como se fosse um inimigo da minha própria vida de desfrute, eu comecei a escalar e pensar que eu precisava pensar diferente em relação às minhas conquistas financeiras. Então eu deixo essa dica para você. Mas Vanil, você está falando que é para mim abandonar o emprego? De forma nenhuma. Eu estou dizendo que muitas vezes o salário ele é inimigo das coisas que você quer desfrutar. Se você quiser desfrutar mais da sua vida, você precisa melhorar a sua mentalidade e começar a pensar mais em empreender, em ter seu próprio comércio, e assim você vai conseguir desfrutar melhor a sua vida. A verdade é que você precisa balancear essas duas coisas, aprender a balancear o impulso da conquista e o impulso do desfrute. Aí quando você chegar lá no final da sua vida, você vai olhar para trás e você vai ficar realizado e satisfeito com a vida que você teve. Espero que você tenha gostado dessas duas dicas. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.